Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso podcast, TodoEP. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, a Tamiris Tardem, mais conhecida como a Emocionada. E ela tem uma história de superação e resiliência muito legal. Tamiris, se apresenta para o nosso público aí, por favor. Conta um pouquinho quem é você. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Tamiris, tenho 35 anos e eu vim contar para vocês um pouco da minha história de superação. É isso aí, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre endometriose. A Tamiris passou por esse processo longo na vida dela aí, né, dessa doença, e ela vai contar um pouquinho como é que aconteceu na vida dela. Tamiris, vamos começar pelo começo, né? Vou começar do início, né? Quando que você descobriu que você estava com essa doença aí? Conta um pouquinho dessa história, desse início. Vamos lá. Eu descobri quando eu tinha 18 anos. Eu estava em uma festa e do nada eu comecei a sentir uma dor pélvica muito forte. Não dei importância, fiquei até às 5 da manhã com a mesma dor. Quando eu cheguei em casa eu não aguentava mais andar. Fui direcionada para o PS, na época eu morava em Guarulhos. E chegando lá, eu fui para o centro cirúrgico já de imediato, porque eu já estava com uma hemorragia abdominal. Durante todo o processo foi realizada uma biópsia do meu ovário, que foi retirado, estava muito grande, e eu descobri a endometriose profunda grau 4. Quantos anos você tinha na época? 18 anos. 18 anos. E ela aparecia como uma cólica. O que você sentia ali? Você nunca tinha sentido nada parecido? Assim? Não. Eu, na verdade, com 13 para 14 anos, eu já namorava meu marido, né? E namorava meu marido, gente, desde os 13. E eu sentia uma cólica quando eu menstruava. Fui para o pronto-socorro com 14 anos, mas até então eles não descobriram o que era. Falaram que tinha caído um pouco de sangue fora da minha cavidade uterina e só. Eu perdurei mais 4 anos ainda com essa dor, até descobrir realmente o que de fato era endometriose. Entendi. Então, na verdade, no seu caso, o diagnóstico foi tardio. Foi tardio, diagnóstico tardio. Se tivesse sido no início, essa parte de sofrimento e até tratamento, acho que teria sido mais fácil. Eu conheço muito pouco sobre o tema, né, mas pelo que eu estou vendo da sua história, e aí de outras pessoas também, Sim. que a gente acaba vendo por aí, né, parece que é difícil de diagnosticar, né, pela impressão que a gente tem. Sim. De repente, eu não sei se é questão médica, questão de hospital, qualidade, ou se é difícil detectar mesmo, né? Você tem algum entendimento sobre isso? Tenho. Eu falo que eu sou pós-graduada em endometriose, porque foram muitos anos, né? Por isso que eu te convidei, porque você tem conhecimento que eu não tenho, né? Obrigada pelo convite, né? Então, a endometriose, ela é uma doença reprodutiva. Na verdade, acontece em fase, né? Na fase que a mulher está reproduzindo, né? Na fase fértil. Fase fértil da mulher. Certo. A mulher depois que menstruou, geralmente é depois que menstrua. E ela comete 10%, né? Que a gente estava dando uma olhada. 10% das mulheres. 10% das mulheres. Ainda é uma doença muito enigmática. Começou a ser falada agora depois do episódio da Anitta, né? Sim, a Anitta sim. descobriu a endometriose. Mas assim, se você tem cólica menstrual de forte intensidade, em períodos da menstruação ou fora dela, eles chamam de dispaneureia, que é a dor durante o ato sexual, também é um indício, né, da endometriose. E geralmente ela ocorre na região pélvica, porém hoje há estudos que ela está indo para outros órgãos também, pulmão, rim, intestino e tudo mais. Então assim, se você tem uma dor de causa não aparente, não fique sem ir ao médico. O diagnóstico é difícil, porém, você tem que insistir. Hoje em dia tem a ressonância magnética com preparo intestinal. Geralmente é muito usada para o diagnóstico. E um outro diagnóstico mais preciso é a cirurgia realizada por videolaparoscopia. São furinhos realizados na região abdominal e pélvica, que lá eles descobrem
realmente se existe a endometriose. Entendi. O que, na verdade, até para a mulher é um pouco mais fácil, porque imagina se fosse para o homem já tem dificuldade de procurar ajuda médica, Uhum. geralmente vão em casos extremos. Mas é importante estar sempre passando no médico regularmente, para poder estar fazendo acompanhamento, não só da endometriose, né? Qualquer dor estranha que a pessoa estiver sentindo, é ideal. Eu sei que a Sim. gente fala ali em questão de saúde pública, às vezes demora um pouquinho o exame, né? Mas é antes daquele demorado do que nenhum, né? O sinal de alerta, quando o nosso corpo dá esse sinal de alerta, a gente tem que correr. Porque, independente se é SUS, se é particular, se é convênio, eu passei pelos 3, tá? O diagnóstico é difícil nos 3. Então, assim, não desista, tem que ir atrás. Se tem um sinal de alerta, vai. Porque o diagnóstico, infelizmente, ainda está muito camuflado, sabe? É uma doença muito camuflada ainda. E uma coisa que a gente pega bastante questão de saúde, quando o corpo dá um alerta, é porque já está numa situação, não digo que, depende da doença, não digo que está num estágio, de repente, grave. Mas o corpo está dando um alerta porque já passou ali da fase inicial. Exatamente. É igual a febre, né? Quando a pessoa tem febre, é porque o corpo está dando um sinal que tem alguma coisa errada. Isso mesmo. Então é um alerta, né? Então é ideal que a pessoa procure ajuda. Você vê que nem a Thaís comentou que 10% das mulheres são acometidas dessa doença aí, né? E muitas sofrem por anos e nem Não sabem a sabe. causa, entendeu? E aí causa infertilidade, né? Em algumas mulheres, né? Exatamente. Foi o meu caso, né? Segundo os médicos. Mas a sua luta, né, fez a diferença aí, de repente, na sua história, né? Com E de certeza. repente, se você tivesse diagnosticado mais tarde, é que você teve um episódio severo, né, que te levou ao médico e de repente levava até a morte, né? Sim, com Mas certeza. talvez se você não tivesse tido esse episódio que você teve, você ia ficar por mais tempo nessa dor, de repente você não conseguiria realizar o sonho de ser mãe. Não ia conseguir. Você ia chegar de repente num grau, a doença que de repente não tinha mais volta. Endometriose tem cura ou a gente trata pro resto da vida? A endometriose é tratada pelo resto da vida. Mas eu posso dizer que eu estou curada, porque a minha, por ser do grau 4, né? Eu já realizei 10 cirurgias de endometriose, 10 cirurgias, tanto por vídeo quanto aberta, né? Já pegou intestino, fundo de útero, ovário, eu tenho os ovários menores. Na verdade, eu tenho uma aderência abdominal que você nem encontra os meus ovários aqui. Ele existe, um deles, porque um deles eu perdi antes de engravidar. Eu engravidei dos 2 com apenas um ovário, né? Entendi. E segundo os médicos, não era possível que eu engravidasse se não fosse por fertilização in vitro, né? Mais conhecida como FIV, que custa em torno de 30 mil, depende do lugar, e não é garantia de que vai dar certo de primeira, né? Ou seja, Super barato, 30 super mil reais, baratinho, né? acessível Bem para básico. todo mundo. Tá tudo certo. Vamos falar um pouquinho da parte de tratamento que você teve. Sim. Desde essa fase que você teve esse episódio severo aí que você passou por cirurgia, pode continuar daí. O que aconteceu depois disso? Qual foi o processo? Os primeiros tratamentos foram feitos com anticoncepcional para bloqueio da menstruação. Mesmo assim, eu sentia dores, porque a minha endometriose ela era silenciosa aos exames. Tem um exame que chama CA125, minha endometriose não aparecia. O ultrassom transvaginal comum, minha endometriose não aparecia. E aí ele apareceu durante a cirurgia mesmo. E o que eu indico mesmo é a ressonância com preparo intestinal e a laparoscopia, né? A videolaparoscopia. Depois eu usei os Zoladex, que é uma injeção que eu tomava na barriga. Eu tomei durante 1 ano, eu entrei na menopausa acho que eu tinha 20 anos, entrei na menopausa. Assim, foram momentos terríveis da minha vida, porque imagina uma menina com 20 anos passar por coisas da menopausa, né? Ou seja, né? Mais um sofrimento. E quando eu mudei para Sumaré, eu fui fazer uma ressonância de teste, porque eu comecei a trabalhar no hospital. E eu achava que a endometriose estava quietinha. Ela já estava agravada, já tinha tomado todo o meu abdômen. E aí,
a partir desse dia, eu comecei a fazer cirurgias atrás de cirurgias. Eu cheguei a fazer 3 cirurgias em um ano, né? Totalizou 10 cirurgias. Até a minha última cirurgia foi em 2016, em agosto, que foi onde eu retirei a minha trompa. E esses foram os meus tratamentos. Anticoncepcional, Zoladex, já tomei o Alurene também. São remédios que eles fazem uma tentativa. Mas muitos deles não deram certo, porque eu, mesmo assim era cirurgia, atrás de cirurgia, e foi esse sofrimento todo, morfina, dolantina, eu não conseguia estabilidade no emprego, né? Eu não tinha uma vida sexual totalmente ativa, porque eu sentia muita dor, né? Então, assim, foi bem frustrante a luta, mas a vitória veio e chegou de mão cheia. Você já ouviu esse ditado assim, enquanto a mulher descansa, ela carrega pedra? Sim. Cara, a gente vê a vida de uma mulher comparada à vida de um homem é muito diferente. A gente o homem não tem essa capacidade emocional nem física, né? Porque o homem não é resistente à dor, né? Igual a mulher. E as mulheres, elas fazem, sei lá, 10 coisas ao mesmo tempo. Sim. E é uma dor, assim, insuportável, André. Insuportável, assim, uma dor que, é o que eu falo, te desestabiliza. Eu não conseguia trabalhar. E ela vem do nada, sabe? Então, pelo menos no meu caso, era uma cólica insuportável. E eu sou muito resistente àquilo. Muito, mas eu não aguentava de fato. E aí fica difícil, né? Imagina, você está no emprego, você está atendendo um cliente. É função que você faça lá no emprego, você tem que sair, porque você está assistindo muita dor. Não, você sai. E é uma coisa recorrente, não é uma vez, que é por ano aconteceu. Então, todo assim, mês, né? Então você fica numa situação difícil, né? E como é que fica o emocional? Né? Você fica desestabilizado, porque não, totalmente, você né? não está bem, aí você fica com aquilo na cabeça, não consigo trabalhar. Não consigo me relacionar. Não consigo ter um relacionamento com o meu esposo. Não consigo engravidar. Exatamente. E tem um X da questão. O tratamento bloqueia a menstruação. E se você está bloqueada, né, hoje em dia acontece muitas gravidez, a pessoa não menstruando, mas assim, pela lógica não é para acontecer. A mulher não está no período, é como se não entrasse no período fértil. Exatamente. Menstrua, né? Aí você quer engravidar, mas você tem que fazer o tratamento. Aí você fica naquele impasse, o que eu faço, né? Não, ainda bem que você tem um companheiro aí que te ajudou, né? Com certeza. Tem a família, o apoio familiar, pai, mãe, irmãos, mas você tem um companheiro do lado ali que está junto sempre, isso faz toda a diferença, né? Eu tenho, assim, certeza que se fosse outro homem, teria me abandonado de primeira. Porque é o início de relacionamento. Sim. No namoro, no caso. Ou seja, vocês estavam ali... 5 anos. É que vocês começaram muito cedo, é verdade. Mas muitos companheiros ou companheiras, né? Com de repente, certeza. O companheiro tem alguma doença muito séria no relacionamento e é muito comum, geralmente mais os homens, mas também as mulheres também abandonam. Sim, com certeza. O câncer, uma deficiência física, e a gente vê uns casos na internet de superação, né? Às vezes a pessoa tem uma doença, um acidente, fica... sequelas muito graves, mentais, e o companheiro não desiste, né? Eu tenho, no caso do Will e da família dele, um amigo meu. A mãe dele teve um AVC e a gente estava junto no dia, né? Isso deve fazer, sei lá, uns 20 anos. E o pai dele mudou toda a vida, né? A rotina, deixou de trabalhar, a vida dele é cuidar dela. Graças a Deus ela está na cadeira de roda, ela não fala, mas ela tem todo o entendimento do que está acontecendo, né? Pelo menos isso é importante. Imagina a gratidão, né? E ali ela teve um companheiro que teve presente, né? De repente, muitos simplesmente deixam para a família e vão embora. Tem muitos casos, né? Na época que eu fazia tratamento na Unicamp, nossa, era o que eu mais via. O cara não queria saber, sente dor, é mentira. Tá com frescura, tá né? com Bem na hora, frescura, né? Tá legal, tipo, né? bem... Nossa, a mulher tá com tem outro. Certeza. Alguma coisa está errada, não às vezes as pessoas não têm capacidade de parar para entender a pessoa, né? Empatia, né? A empatia, a palavra correta. E se a pessoa não tiver uma inteligência emocional muito grande, é difícil suportar, né? Eu sei que porque você sabe que eu e a Janelle, a gente passou por um período muito complicado de perda de filhos Com certeza. e a gente conseguiu, superar, que a gente arrumou uma forma de
A dor, ela nunca passa, né? A gente eu falava uma coisa para as pessoas que depois eu vi um vídeo que depois mudou até meu pensamento. Eu falava para as pessoas que a dor cura, sabe? O tempo, né? Eu falei errado, eu falei, o tempo cura. Que passa bastante tempo e você não estava sentindo mais aquela mesma dor. Mas na verdade o tempo não cura. Não. Ele ameniza, você vai ficar com uma cicatriz que quando faz frio ela dói, ela coça. Exatamente. Tem cicatriz, ou às vezes quebrou uma perna, sente alguma coisa. Então, o tempo, ele ameniza. Você aprende a lidar com aquilo ali. Você aprende a lidar com a dor, né? Você aprende e graças a Deus a gente conseguiu superar essa fase mais difícil. A gente não deixou nenhum casamento acabar por causa disso, né? Porque foi uma situação bem complicada. Isso vale para qualquer tipo de doença, né? Nós estamos abordando aqui a endometriose, mas vale para qualquer tipo de coisa, até a perda, né? Você também depois vai contar um pouquinho da sua história também. Mas vamos continuar dessa parte aí que você estava. Você estava fazendo tratamento e como que surgiu o primeiro filho? Conta aí, porque de repente, magicamente, você estava grávida e ia ser mãe. Sim. Em 2016, eu relatei que eu fiz a minha última cirurgia, onde eu retirei a trompa esquerda, né? E após retirar a trompa, eu estava com um encaminhamento para a Unicamp. Cheguei na Unicamp, a médica falou, olha, o seu caso não é para inseminação, porque a fertilização e a inseminação são coisas diferentes. O seu caso é fertilização, porque você tá toda bloqueada, sabe? Tá tudo desregulado aí dentro. Ela falou assim, você vai passar por esse sofrimento de novo, com essa frieza, ela falou. E, sabe, junta dinheiro e vai pra fertilização. Aí eu olhei com vontade de chorar, falei, não, eu vou passar. Né? Já tô aqui, eu tava lá já, gente. E na época a gente tinha passado uma situação bem difícil financeira. E eu falei, bora, né? O Melo, meu marido, tinha acabado de entrar num emprego novo. Aí eu só ia precisar pagar as injeções para inseminação. Falei, e agora, meu Deus? Não tinha dinheiro para nada, passou num cartão lá e bora. Apliquei as injeções, tudo bonitinha, fui sozinho. Ele pediu saída do emprego, falou que ia colher o espermograma, foi. Foram tipo 3 dias ali até ovular e tudo mais. E pum, fez a inseminação. Bem simples, fui sozinha. Parece até um exame de Papa Nicolau, sabe? Que é feito na mulher, a mulher vai entender. Vim embora. Gente, eu não sei, foi muito Deus ali, porque assim, eu tava totalmente desencanada. Totalmente desencanada. Era todo mês, né? Ai, será que eu tô grávida? Nunca tive nenhum aborto e também nunca engravidei, assim, no sul, nada. Então, esqueci. Simplesmente esqueci. Peraí, não me perder. Antes de você começar esse processo aí de fertilização... Inseminação, isso. A palavra do médico é que você não podia engravidar. Não podia. Mesmo assim você foi? Fui. Mesmo o médico eu fui porque eu sou teimosa, fui. Eu falei, não, eu já tenho, né? E a fé, né? Porque Deus testando minha fé todo o tempo ali, eu indo para São Paulo, para Rio Claro atrás de médico. E nunca desistindo, né? Chorava, mas eu nunca falei, eu vou desistir. Era meu sonho ser mãe, então eu falei, eu vou lutar pelo meu sonho. E meu marido tava comigo, pegava a motinho lá, 125, vrum e, sabe, bora. E aí, eu lembro até hoje, foi no aniversário do meu pai, de 70 anos. Eu tava lá em Guarulhos, meu irmão veio me buscar e a gente passando naquelas estradas de Nazaré, eu enjoada, gente, juro. Em nenhum momento eu pensei que eu tava grávida. Esqueci, sei lá, o que aconteceu comigo. Todo esse processo ia vir logo a gravidez. Eu falei, ai, não vai, gente, pelo amor de Deus. Aí eu olhava pra nuvem lá em Guarulhos e chorava, meu Deus. Falei, o calor, né? Não sei o que é, já sou emocionada mesmo. Falei, ai, Jesus. Aí voltei, meu pai fazia aniversário dia 7, era o dia 10. Aí voltei pra casa, caí na cozinha. Imaginei que vi uma barata, joguei um monte de raio, escorreguei e caí. De bunda, não pensei, meu Deus, e se eu tiver grávida? Não pensei. Voltei a dormir e pronto. Aí, eu falei, putz, eu tenho que voltar na Unicamp dia 16 para fazer o teste, 16 de dezembro de 2016. Aí deu 4h30 da manhã,
Acordei. Falei, pronto. Tinha uns 5 testes de gravidez lá que eu comprei um remédio e veio o teste de gravidez. 4h30 da manhã entrei no banheiro, fiz xixi e coloquei no copinho. Aí veio olhei pro lado e saí. Quando eu olhei, 2 espinhos, velho. Tá doido. A Maia, minha cachorrinha, tava do lado, eu ajoelhei, abracei ela. Falei, meu Deus do céu. Não é possível. E o Melo tava no. O Melo dormindo. Tava em casa dormindo. Era 4h30 da manhã. Era bem cedo. Esse teste aqui, ó. 3h30 da manhã, ó. Eu até guardei. Falei, e agora? Aí não contei pra ele. Fui pra Unicamp à tarde, já cheguei com o teste, ela falou, não, é positivo, já me encaminhou pro pré-natal. Falei, meu Deus, e agora? Vou fazer outro teste. Aí fiz outro teste, super vermelho lá, ai Jesus. Super feliz, chorando, aí ainda fiz uma surpresa pro meu marido. Escrevi uma carta, um bodezinho. Aí quando ele chegou do serviço eu entreguei. Era perto da nossa data de aniversário de namoro. Ele, depois eu abro, peraí, deixa eu... Não, abre agora, tipo... Não consegui filmar, não consegui nada, assim, foi a primeira emoção, né? Tava vindo ali o nosso primeiro milagre. Foi a reação dele na hora. Ele só chorava. Ele não... Ele é meio... O Melo tem cara de chorão mesmo, viu? Tem cara de chorão. É sério? Aí eu aqui, ó, tentando filmar, não tinha apertado o play, eu, puta merda, meu. E aí começou a luta. Eu descobri que eu tinha trombofilia também, que é a SAF, né, síndrome antifosfolipídia, onde eu tomei essas picadinhas do amor durante toda a gestação do Léo, né, meu primeiro milagre. Foi... Caramba, tem Foi difícil pra caramba. E tinha mais. Então aqui tem... Aqui é a do Léo. Tem 360 picadinhas de amor. Eu mesma me auto-aplicava. E se eu não tomasse isso, eu poderia abortar o Léo, né? Que a trombofilia, ela cria uma trombo no cordão umbilical, que impede de passar os nutrientes para o bebê, né? Perde oxigênio, não passa nutriente, e aí é onde tem esses abortos. Ou tardio, ou o aborto logo naquele comecinho. Não sei se dá para vocês verem, que tá dentro de uma caixa, mas acho que dá para ter uma ideia. Tem bastante coisa aqui, chega a pesar. A caixinha é fechada, ela tem uma entrada aqui que eu acho que ela ia colocando, tipo um né? É como se fosse um cofre, uma lembrança, né? Tá cheio, hein? Nossa, incrível, incrível. E aí, nasceu o nosso milagre, nosso gordinho, Leonardo, cheio de saúde, 4,35 kg, alegria da família. 4 quilos. Daquele que podia engravidar. Ai, meu Deus. Nasceu cheio de saúde. Cesárea? Cesárea, tive que parar de tomar 12 horas antes da injeção por conta de poder dar hemorragia, né? Porque é um anticoagulante, né? Uma injeção de anticoagulante. E aí foi uma cesárea linda, filmada, assistida. A gente vai colocar o vídeo para vocês assistirem. Brincadeira. 3 horas de vídeo mais ou menos. Eu deveria ter trazido a cartinha que eu fiz pro pai, mas com uma nova oportunidade a gente posta aí para vocês. Com certeza. Caramba, Tamires. Palavra correta para você é resiliência mesmo. Superação, porque você superou. Mas a resiliência, a persistência, de lutar. Tem muita gente que recebe um não, é pouca coisa. E a pessoa desiste muito fácil, né? Não posso ser mãe, eu vou para adoção, eu não vou ter filho, eu vou ser mãe de pet, que é muito comum, mãe de pet. E a pessoa, de repente, desiste de um sonho porque ela acha que acabou por uma palavra humana, né? Claro que existe casos que às vezes não vai ter reversão, mas... É a fé, né? Eu acho que a fé é primordial. É o que eu falei, Deus testa nossa fé o tempo todo. Então, se você reclama demais, eu sempre bato nesse ponto. Se você reclama demais, você atrai aquilo para sua vida, né? Eu às vezes comento para a gente, porque eu não gosto de pessoa reclamando. E às vezes eu me pego reclamando. Sim. E eu às vezes fico falando, poxa, eu não gosto, eu vou parar de reclamar, porque em saúde, né, a gente vê as pessoas que não têm saúde, estão numa cadeira, ou estão em situações... Sim, são situações. Você vai lá no Boldrini... E estão lutando, né? E às vezes a gente com 2 braços, 2 pernas, a gente tem saúde, e a gente murmurando. Eu acho que a gente tem que lutar
por pelo aquilo seu que a gente sonho. acredita. Se você acredita em algo, tem um sonho, você tem que procurar meios também, sabe? Sim, claro. Não é, se eu não consigo, gente, é assim, eu não consigo por natural, tenta uma outra alternativa, sabe? Não é porque é feita uma fertilização ou uma inseminação que não veio de Deus. Eu tinha esse preconceito no início, mas depois que eu conheci, eu vi que não era dessa forma, sabe? Porque Deus está ali o tempo todo também. É uma mágica, gente, que Ele acontece. criou meios para tudo, então eu acho que tudo hoje é muito válido, porque não existia nada, nem Sim. medicina. Transplante, então, quem transplanta o coração Exatamente. não está salvo. Sei lá, Você sabe entendeu? assim? É, exatamente. Questão de preconceito. A gente tem que quebrar um pouco as barreiras do preconceito. Igual como se fosse questão de adoção. Você tem muito preconceito. Lógico que nem todo mundo tem condições ou está preparado Sim. psicologicamente para Sim. isso. Tem Hoje que tem dar. muitas pessoas que estão optando em não ter filho. Sim, Isso é eu muito- conheço várias pessoas. Eu também conheço. Isso é muito comum hoje. Dá trabalho, E a gente. gente tem que entender que é escolha. Às vezes a gente pensa, poxa, mas não quer uma criança, a pessoa quer, meu. Ela não tem quer vontade, ela isso. quer ter uma vida, então a gente hoje Tá tem tudo que bem, né? aprender a respeitar o espaço dos outros, as escolhas. As escolhas. E se a pessoa não quer, ela não é obrigada a seguir o mesmo caminho. Não. É como se antigamente era muito comum, o pai médico, o filho tinha que ser médico. É. E às vezes forçava, e às vezes o filho virava médico, às vezes nem queria. Não, Era por porque por o pai pressão. mesmo que obrigou, fez uma pressão. Hoje menos, claro, né? Mas ainda existe esse tipo de coisa. E a pessoa está infeliz numa profissão. Ou em relacionamento também, né? Porque Também, é obrigado também. a casar. Hoje ainda existe. Existe, claro. Então a gente tem que aprender a respeitar o espaço, a gente tem que. Você disse uma palavra antes, agora fugindo da minha cabeça de novo. Empatia. Empatia. Tem que ter empatia pelos outros, Sim. pela situação que as pessoas vivem. Mas de tudo que você passou, eu tenho certeza que tudo que você passou, como tudo que eu passei, era só você. Tinha o Melo ali, era o seu Melo que estava junto. Sim, Tinha apoio da família, do pai, da mãe, dos Sim. irmãos, dos amigos, eu passei por isso. sim. Mas no final era só eu viajando. É. Só a gente que deitava. Quando você Cabeça deita sua no travesseiro. cabecinha ali, você fala, "Puta merda." É só você, velho. Não que as pessoas não te apoiem, também ninguém tem obrigação. Não, ninguém é Mas- obrigado. Mesmo com um apoio emocional ou até financeiro de parentes, sei lá, pai, mãe, irmão, Sim, que ajudam nos processos de perda ou de doença, no final é só você, velho, e teu companheiro que deita a cabeça ali, só você sabe o que você passou. O Melo deitava com você ali, ele estava te apoiando todo o tempo, mas só você sabia o que você estava sentindo. com certeza. É só você. Então, é uma palavra que eu uso muito, e eu repito muito, a inteligência emocional, ela é muito importante na vida da pessoa. Totalmente. Hoje eu falo que uma pessoa não pode viver sem a inteligência emocional. Não, É você cuidar de você, Sim, para você poder cuidar dos outros. sim, é né? importante. Ela é tão importante como a inteligência comum que a gente tem para aprender, para trabalhar. A inteligência emocional, se a gente não estiver bem emocionalmente, Não faz nada. a gente não produz, Você a não gente faz nada. não se relaciona. Então, assim, ela é muito importante. E você teve uma inteligência emocional muito forte. Porque vocês passaram por um processo de doença, dificuldade que não podia ter filho, engravidou, veio com outro problema que tinha que cuidar, financeiro, na época as coisas não estavam legal, não tinha, Senhora. meio que não tinha um centavo para nada. Não, na época a empresa que ele estava tinha falido. Então ele estava indo trabalhar todos os dias para trazer uma marmita para a gente fazer uma refeição por dia. Emagreci 13 quilos. Belos 13 quilos para engravidar para ganhar na gravidez. Tá vendo? Aí, Deus sabe de tudo, gente. Você falou que foi dia 16 de dezembro, Isso, de 2016. você descobriu. Eu descobri a gestação do Léo. A gente vai, esse programa vai pro ar, é quase que uma coincidência, dia 15 de dezembro. Nossa, Imagina? é mesmo. Quase Não que... tinha nem pensado. Já pensou 16? Seria uma coincidência incrível, né? No dia É. 16, mas está muito próximo da data. Nossa, é mesmo. Não, Aniversário. Tá fazendo um aniversário aí de 2016? 7 anos. É a lei da atração, né? Uma coincidência incrível, né? É, A vida é feita de sinergia. coincidências. Total. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu jogador caro. Rodrigo Melo, um abraço, jogador caro. Vamos continuar aqui, que tem mais histórias ainda. Tá me devendo uma caixinha de surpresas. Aí veio
O Léo, cheio de saúde, mais de 4 quilos. Ainda bem que foi cesárea. 4 quilos, eu não sei onde que ele ia passar, não. Meu Deus do Deus céu. amado. E aí, depois disso, Aí você já depois tinha fechado, É, pensado em ter mais filho? O que você tinha? sim. Nós paramos um certo dia dentro do carro e falamos, e aí, vai passar por tudo aquilo novamente? Ou deixa, tá bom só o Léo? Aí decidimos que não, porque assim, deu muito certo com o Léo de primeira. Eu sem trompa, na primeira inseminação, que enfim, que era impossível aos olhos dos médicos, né? Aí decidimos, não, vamos agora viajar, seguir a vida, trabalhar, enfim. Né? Aí, um certo dia dos namorados aí, o senhor Rodrigo Melo me presenteou com uma cesta intencional, viu? Intencional, com cerveja, Já lingerie. estava com umas intenções. Aí era aniversário do meu irmão, do Rodrigo. Fomos fazer uma festinha pra ele lá. E fomos pra casa, né? Usar os itens da cesta. E o Gui foi concebido nesse dia. A concepção dele aconteceu nesse dia, só que eu não sabia, porque eu não podia engravidar nem por fertilização direito, quem dirá natural, né? Sem trompa, sem nada. Acho que o Léo abriu o caminho. O ali, Léo né? abriu o caminho, gente. Abriu a casinha e se vocês não tivessem parado, acho que o Gui, acho que já teria mais alguns por aí. Será? Gente, do céu. Um timinho de futebol? No dia 27 de junho, 27 de junho, eu ia fazer uma micropigmentação com a minha cunhada, Natália. Eu decidi não fazer, porque minha menstruação estava meio esquisita, fazia um dia só. Falei, não sei, né? Vai saber, né? Tipo, aí quando deu dia 28, acordei umas 9, fui na farmácia, falei, nem precisa de primeiro xixi, vou fazer, vai descer pra mim, pronto. Gente, eu fiz o teste. Deu positivo de novo, esse aqui, ó. Você tem que parar de fazer teste? Senão, Dia 28 do 6, 10 horas da manhã, ó. todo teste que Meu você faz, Deus para de do fazer céu. teste. Eu cheguei na cara do Nélio e fiz assim, ó. Olha aqui. Tá vendo Olha aquele aqui. presentinho lá que você. Tá vendo aquela presepada que você armou? Presepada. Da armadilha? E agora, olha só. se prepara agora. Um presente de Deus para você, Nenê mais um. Chumbinho veio. No susto, aí eu por si só já sabia pra onde correr. E nesse meio tempo, tá, gente, eu não sentia mais dor da endometriose. Estava estabilizada. Durante a cirurgia da cesárea do Léo, já não se via mais endometriose. Então, assim, ela sumiu. Aquela endometriose profunda grau 4 lá, não existia mais. Foi toda uma equipe médica, eu não estava lá. E aí, vai lá, né? Gravidez, aí tomei tudo de novo ali, ó, as picadinhas do amor. Essa é a do Gui, do Guilherme. Aí veio o Nenê Chumbinho, que a gente chama ele assim, bagunçou tudo, mas foi muito querido, né? Porque por mais que eu não quisesse passar por todo o sofrimento de uma nova inseminação, novo tratamento, outro filho seria bem-vindo, sim. Só que se viesse de forma natural, aleatória, assim. Não foi uma criança, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, ele não foi indesejado. Foi muito desejado, né? Uhum. E Deus mandou esse pequeno aí. Hoje está com 2 anos e 9 meses, cheio de saúde, cheio de vida, deixando a mamãe doida, porque é o grude. E estamos aí, fiz novos exames, não tem endometriose, continuo sem diagnóstico, é um milagre. Além dos meus 2 milagres, eu tenho o milagre de não ter mais a endometriose. Então, se você acredita em algo, chame para sua vida. Eu não tenho endometriose. Olha essa palavra que forte. Agora, se você falar, ai, eu tenho endometriose, você está atraindo aquilo para sua vida. É a lei da atração. Então, hoje em dia, eu falo que eu estou curada, sabe? Eu vejo esse processo aí, eu acho que se você não tivesse engravidado, foi uma cura. De repente você podia não ter tido filhos e tá carregando isso até hoje. Sim, foi uma cura, eles foram minha cura. É uma cura, eu acho que ali foi um processo que fez toda a diferença na sua vida, a gravidez. Sim. Mudou o quadro. E essa aqui, ó, aí a família.
Família linda. Dá pra ver, né? Acho que dá. Daqui Dá pra será? ver, Dá sim, pra ir? dá pra ver. Então, Melo, esposo, né? O Chorão, um jogador caro. O Léo tá ali, ó. O Léo tá do seu lado. O Léo tá aqui, ó, que tá com a mão em cima. É. O Léo tá com quanto? Tá O 7, Léo né? tá com 6. 6, né? 6. E o Gui, O Gui tá com Guilherme, 2 e indo com 9. 3. É. Furacão, Furacão jogador de 2000. futebol. Léo Bigol. Família linda, né? Família de Deus, né? Família é uma coisa de Deus, né? Com certeza. Independente de qual forma seja a família, é projeto de Deus. Com certeza. Não, a sua história é magnífica, é de superação mesmo. Tá de parabéns pela família que Deus preparou para você. Nos preparou, entregou. Entregou. Bandeja. Mas essa bandeja foi com muita luta, né? Foi. Uma bandeja de garçom bem carregada. Foi Você muita tinha que luta. fazer muita entrega ali. Foi luta. Mas você ainda pode ser mãe ou você já... Então, aí agora o Melo operou. Ele está operado já. É. Pra não, eu digo assim, para não... Porque, Vocês né, não têm depois do Não tem Guilherme, mais vontade, Não. eu acho que já... fechamos a fábrica, Tá bom, né? E eu uso o DIU, né? Até para É. controle da endometriose, tá, gente? Porque o pessoal fala, nossa, seu marido é operado, você usa DIU? Para controle mesmo da endometriose, para garantir, né? Tem um amigo que fazia 5 anos que ele estava operado. Uai. E a namorada dele engravidou e agora? Poxa, 5 anos que eu sou operado. Aí ele foi, fez o espermograma dele e tinha voltado. Voltou. Acho que uns 60%. 60% geralmente volta. Uns 60%. Mobilidade. Se eu não me engano, parece que ele tinha sido amarrado, eu não sei direito. Ah. E acabou voltando, né? E aí a Deus trompa premiou não- ele com mais um filho. O ligamento. Aí ele da já, visão se eu não me engano, se já rompe. operou novamente. E Deus mandou Acho mais que esse. ele falou, Deus falou, não, arranca peraí que tem mais um pra você aqui, ó. Não fechou tua casinha ainda não. Peraí, É. ó, esse aqui é teu, toma mais um. Aí agora ali, acho que tá... Porque quando é de Deus, vem mesmo. Antigamente as pessoas tinham muitos filhos. Uma brincadeira que até meu pai fala pra mim, que antigamente não tinha o INSS para aposentar. E não tinha TV também. Aposentar também. A aposentadoria dos pais era os filhos, porque eles tinham filho, sei lá, 10, 15 para a vida toda. E quando eles chegavam numa certa idade avançada, tinha filhos dentro de casa ainda e próximos, né? Então Sim. era meio que cuidava dos pais, né? Cuidado ali, né? Hoje as pessoas não têm esse pensamento de ter muitos filhos, até que algumas ainda uns 4, 5 Sim. têm vontade, mas quando vai passando a idade, eu acho que vai ficando mais difícil. Que nem Com certeza. eu fui pai do Benjamin com 34, Sim. da Heloísa com 26, do Benjamin com 34. E eu não tenho a mesma disposição que eu tinha com 26 Não, com não 34. tem, A idade gente. nem é tão longe. Não, mas A não mesma tem. paciência, sabe assim? Então, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. A gente vai ficando mais cansado. E eles têm energia, né? Tem uma energia que a gente não acompanha. Quando você é pai mais jovem, é muito mais fala, mãe também, pai. Mãe. Mas é... Então você já não é tão mais moço. Não sou mocinha, Tá 35 mais anos. moço, Um você cara de imagina. 18. E depois eu vi alguma coisa relacionada, que depois dos 30 fica um pouco mais arriscado. Depois dos 40 muito mais, né? Isso, Após você os falou 40, de então, idade, é Até importante. o risco para Sim. gravidez, né? Eu vi alguma coisa que eu posso estar equivocado no que eu estou falando aqui, mas eu vi faz tempo. E aumenta a porcentagem de vir um filho com síndrome de Down. Sim, é verdade, depois dos 35. Ou alguma outra tipo de... Morbidade. Isso. Ô, Ander, você falando sobre isso, vale ressaltar. As mulheres que estão às vezes, trabalhando, né, priorizando ali o trabalho, né? Elas falam, Carreira. a carreira. Eu vou engravidar depois dos 35 e tudo mais, depois dá certo. O legal seria, assim, fazer um preventivo ali para ver se realmente está tudo bem, né? Porque depois dos 35, a porcentagem de óvulos, ela diminui, né? A mulher, com o passar do tempo, ela vai perdendo, né, os óvulos. E isso faz com que fique mais difícil, né? Isso eu tô falando de uma mulher que tem alguma comorbidade. Existem mulheres aí com 40 anos engravidando, mas a mulher, Não, tem né? mulher que aquele parideira, digo assim, encostou, engravidou, o filho, e tem mulheres que vão para o hospital, Exatamente. o filho escorrega, não sente nada. A exatamente. da Luísa ficou 12 horas em trabalho de parto, não foi Gente normal, do ela céu, sofreu bastante. morria de medo de parto. Tem mulher que você olha pro lado e cuspiu o filho, na banheira, na ambulância. Não. Tem gente que tem uma Então, assim, o sensibilidade. recado é importante. Se você tem
alguma dificuldade, tem algum problema para engravidar você, seu marido, gente, não procrastina, sabe? Deus tá ali, ele tá te dando as armas, tá? É as armas, o médico, os exames, as medicações. Então, assim, vai também correr atrás disso. Ai, mas eu quero engravidar com 37. Vai lá, faz uma reserva de óvulos, sabe? Congela. Tem várias coisas que dá para ser feito, se hoje a sua prioridade é a sua carreira. Mas não deixa para muito tarde, porque assim, a gravidez, ó o tempo, ela já é demorada. Ah, vou tentar mais um ano, aí você tá com 37. Ah, vou tentar mais um ano. E aí vai chegar uma época, assim, que infelizmente o seu corpo não vai mais responder, entende? E assim, eu conheço pessoas que partiram para adoção e tá tudo bem também. Mas a pessoa quis, ela estava preparada para aquilo, entende? Sim. E às vezes a pessoa não quer, e o sonho é ser mãe, ser pai. E assim, de verdade, é uma alegria tão grande, né? Você poder ter, né, crianças na sua vida. Deixa a gente doida, deixa. Deixa, não vou mentir não, tá? Não vou romantizar a maternidade. Não, as pessoas romantizam muito a maternidade, Não, né? E não é uma coisa tão não é, romântica. gente. Olha, Geralmente é bem complicada. A Jane foi complicada, principalmente da Heloísa. Ela muito nova, sofreu né? desde quando descobriu que estava grávida até nascer, ela não conseguia nem beber água. Ela só Não, é passava terrível mal, a gestação. ela só passou mal e dor nas costas e o tempo todo passando mal, ela não podia nem beber uma água. Não, não dá, Aí, só então, emagrece. na hora de ter o filho foi sofrido. Então, sim, Não é parece fácil, que gente. as pessoas romantizam, mas não é fácil, não. Tem que respeitar as mulheres, porque, ó, Sim, sua e mulher respeitar os homens que ficam com as mulheres, assim, nessa situação, porque, de verdade. é muito se abandono com a gente é combinado, né? Tá de parabéns. E você também, Mas não. né? Porque tá com a Jana. A gente é parceiro, né? A gente É vai parceria, estar- né? o dia que eu tiver ruimzinho, porque às vezes eu fico com febre, eu fico mal, né? Tem que quase É, internar. gente, não. Sabe como é que é homem, né? Homem pega uma Quebra a febre, unha, o homem fica quase que interna em casa. O homem não serve pra ficar doente. falta um Nossa, trabalho, pega eu não detesto atestado. ficar doente. Eu vejo pessoas que têm enxaqueca, algumas doenças recorrentes. Eu fico pensando como que aguenta, cara. Ninguém merece ficar doente. Nossa. A gente tiver as pessoas, ninguém merece. É muito triste, meu. É muito sofrido. Ninguém merece ficar sentindo Você não dor. consegue viver, Nossa, né? é É horrível, horrível. nossa senhora. Ninguém merece passar por isso, não. É Deus mesmo na vida da pessoa que está passando por isso. Melhores. E vamos. Tem mais alguma coisa para falar aí sobre a endometriose? Esse ciclo você fechou aqui? Ou você tem mais alguma coisa para fechar? Não, Você aqui tá tudo tranquilo. Falar mesmo que se você tem uma dor durante a menstruação, ou após o período, ou um pouco antes, vai no médico, é um sinal de alerta. O médico vai falar pra você que não tem nada, porque eu ouvi muito isso, sabe? Mas se você sabe aquela pulguinha assim atrás da orelha, que você fala, gente, eu sinto dor, tem alguma coisa, vai atrás, procura bons médicos, procura quem entende do negócio. Eu mesmo fui procurada por muitas pessoas da Unicamp. Pessoas, hoje são minhas amigas, sabe, que eu conheci lá, que hoje tem filho, que eu ajudei ali, ó, vai, faz isso, garrafada. Gente, tanta coisa que eu já tomei na vida, meu Deus do céu. E deu certo. Então, se deu certo pra mim, vai dar certo pra você que tem. E pensamento positivo. Atrai coisas boas pra sua vida, fale coisas boas. Atraia isso, porque é disso que a gente precisa. E nunca se esqueça de cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Primordial. Sem isso, você não consegue fazer mais nada e cuidar de mais ninguém. Você viu? Escuta especialista aqui, tá? Tá quase formando em medicina, Pós-graduada em palestrante, daqui a pouco ela vai estar dando palestra aí. Leva jeito, não, leva jeito. Ela é maluca, isso sim. Andando fogo, no Daqui vidro. a pouco ela vai estar dando curso, palestra. Deus quiser, amém. Ela leva jeito. E beleza, vamos encerrar. Vamos falar um pouquinho de um outro tema, que não é endometriose, mas está ligado à sua vida, à sua história, né? A gente vai falar sobre. Você quer falar sobre a perda do seu pai? Você quer comentar? Não precisa falar em detalhes, assim. Fala sobre. Você estava feliz, família. Você tinha seu pai companheiro, né? Que você já mencionou, que sempre foi um grande pai. E de repente, do nada, ele ficou doente e partiu. Foi muito rápido, né?
Eu não consigo lembrar muito o ano, porque eu sei que fazem 4 anos. O Léo tinha 1 ano e 4 meses. Meu pai sentiu uma dor na coluna. Do nada, estava pintando a casa pro fim de ano, que era novembro. E como tinha hérnia de disco, né? Não é nada. De repente, esse homem começou a camar, não conseguia andar. Internou. Eu saí de Sumaré, fui para Guarulhos com o Léo. Fiquei lá durante 14 dias. 40 dias, desculpa. Durante 40 dias. Com ele internado. E só piorava, gente. Só piorava e eu passava dia e noite. Eu chegava em casa, ele me ligava. E assim, de verdade, não me arrependo de nada. Porque meu filho estava bem, sabe? Ele estava com a minha sogra na época. E eu fui muito questionada até. Vai cuidar do seu filho e tal. Mas assim, o meu pai cuidou de mim. E agora era a hora de eu cuidar dele, sabe? Meu filho estava bem. E no dia 13 de janeiro, meu pai me ligou de madrugada e ele ia receber alta na segunda-feira, né? Dia 14 de janeiro, e eles iam fazer uma última ressonância e ele ia ter aquela medicação em casa porque deu uma bactéria na coluna dele, tá? Só para explicar. Não era hérnia, não era nada. Deu espondilodicite, deu uma bactéria na coluna dele. Bactéria a gente sabe que não é bom, né? É um bichinho maldito. É um bichinho que... Ou seja, ele recebeu a famosa alta da morte, né? Eu cheguei... Ele me ligou no dia 13 de madrugada e falou, olha, eu estou preso num quarto com pessoas de branco, não vão me deixar fazer o exame. Eles me sequestraram. Aí ele falou, chama o Ricardo aqui imediatamente, que é o meu irmão mais velho. Ninguém entendeu, né? Aí, no outro dia, nós fazíamos turnos, assim. Meu irmão Rodrigo das 8 a meio-dia, meu tio da meio-dia às 4 e eu das 4 até quando Deus permitisse que eu ficasse lá. E eu errei o horário e cheguei meio-dia lá. Cheguei, meu tio estava lá, rendemos o meu irmão. Quando eu cheguei, ele estava quietinho, eu olhei. Falei, nossa, tá quieto, só vivia mandando fazer as coisas. Falei, sempre tá quieto. Falei, não. Gente, eu falei, tio, eu vou, né, meu tio Marcos. Falei, tio, eu vou então deixar a fralda, né, porque ele não estava andando, não estava usando fralda. E eu volto às 4, era perto. Quando eu cheguei perto dele, eu passei a mão na cabeça dele. Ele teve um ataque. Ele teve uma parada cardiorrespiratória na minha frente. E ficou roxa a língua. Meu tio tentou ressuscitar. Eu corri pro corredor. Meu tio falava, liga, chama. Eu não conseguia escrever. Eu só falei pro meu irmão, Rodrigo, volta. Que a gente tinha um grupo. Foi a única coisa que eu conseguia falar. Escrever, falar, eu não sei. Eu sei que eu saí desnorteada. Eu descia, eu não conseguia ligar. Porque meu DDD é 19, do pessoal é 11. Aí eu tentava ligar. Eu não conseguia raciocinar direito, né? Eu descia, só falava o pai, Rodrigo, calma, sabe? E nós atravessamos pro outro lado da rua, e aí eu vi o lençol levantando. Aí meu irmão falou, Rodrigo, ele foi pra UTI, eu falei, não. Mas ali ficou, né, ainda com a esperança de que tivesse acontecido alguma coisa boa, né? E meu outro irmão veio com meu tio, Ricardo, e ele não falou nada, ele só abraçou a gente. Foi muito difícil, sabe? Porque meu pai era meu melhor amigo. E ele, infelizmente, não conheceu o Gui. E era apaixonado pelo Léo, né? Pelo meu marido. Ele era o pai também pro meu marido. Pra mim, ele foi um paizão, né? Não posso reclamar de nada. Me tratava igual uma princesa. Por isso eu digo que eu não aceito menos que isso, gente. Vai ser difícil superar, foi uma perda, né, muito difícil, mas eu sei que ali naquele momento Deus fez o melhor, porque talvez ele ficasse acamado, ele era uma pessoa muito ativa. É difícil para quem é ativo ficar assim. Nossa, todo dia tomava a cervejinha dele, trabalhava ainda, né, com móveis planejados, tinha uma vida ativa, né, apesar de ter 70
2002, eu acho. Sabe, eu preferi Sim. não memorizar algo para não. Mas ele fez aniversaria, né? Aniversário no dia 7 de dezembro agora também. E hoje eu levo isso como uma saudade mesmo, como você falou, né? Aquele que eu comentei sobre o tempo, né? Que o tempo Ele vai não cura, mas cicatrizando, você né? vai ficar ali com. Você começa a trocar as lembranças ruins Pelas boas. pelas boas, tipo assim, você esteve presente ali no momento que ele partiu, na hora, Foi uma no começo despedida, para você, né? pode ter sido muito difícil ver aquilo. Só que você teve a oportunidade, e nem os seus irmãos tiveram ali, de repente, de estar próximo dele, de repente ele ser a última pessoa que ele viu ou sentiu a presença, sabe? Eu sinto que ele me esperou para partir, Sabe, porque eu não assim, estava ali por acaso, né? Você fala, nossa, eu não queria ter passado por isso, eu não queria ter visto meu pai dessa forma. Mas se analisando friamente depois, igual você falou, de repente ele estava esperando sentir a sua presença, você está próximo dele ali, né? Ele só precisava daquilo. Ele estava segurando. Eu tenho uma história que na perda do... Depois você continua, tá? Sim. Na perda do Arthur, do segundo filho, foi bem complicado do Heitor, né? E eu tive muito presente. Eu era muito ligado a ele. Aí na gravidez do Arthur, quando eu descobri que ele também era cardiopata e precisava de cirurgia cardíaca, eu me mantive um pouco distante, sabe? Eu estava ali com ele, mas eu não me apeguei. Você sentiu que você precisava estar distante porque você percebeu que ele ia partir de repente? Ou era um medo, não sei? Era mais um medo. Não, mas assim, eu me mantive distante. Eu estava ali, mas eu não estava tão presente quanto para o outro. Sim. Eu até me arrependo um pouco, sabe? Assim, Sim. mas foi o que eu sentia no momento. Mas é o que você sentiu, mas, né? O dia que ele faleceu, dia 8 de dezembro de 2017, foi o dia que eu lancei o primeiro episódio do podcast. Esse é o segundo, né? O primeiro episódio foi lançado dia 8 de dezembro, foi o dia que ele faleceu. Eu estava no trabalho, e aí a Jane me ligou meio-dia, veio para o hospital que o Arthur não está legal. Eu estava próximo de ter alta já. É a alta da morte. É a melhora da morte, né? Que o pessoal chama, né? Aí eu fui para o hospital, cheguei lá, eu estava numa fase bem complicada de depressão, fazia um ano que eu tinha perdido o Heitor e eu não me encontrava ainda. Eu estava, sabe, você está flutuando pela vida, eu estava flutuando. Não sabia nem direito quem eu era. Estava bem complicado. E aí eu fui para o hospital e ele não estava legal. O médico falou, pai, ele não está legal, pressão baixa. A gente não consegue estabilizar a pressão dele. E aí eles liberaram para a família visitar. As pessoas não podiam visitar. Eles liberaram, então você já sabe, quando libera, porque não está legal. Aí foi irmã, sogra, sogro, pai, mãe foram visitar. E aí eu falei para ele, era meio-dia. Antes das visitas começar a chegar, eu falei para ele que eu não aceitava. Eu não aceito. O Arthur, ele estava acordado. Eu falei, eu não aceito. Só falei isso. Saí do quarto, e horas passam, pessoas visitam. E todo mundo viu, aí chegou um certo momento no final da tarde que ele já estava sedado, entubado. E aí o médico falou pra gente umas 6 e pouco. A gente sair da sala que eles iam fazer um procedimento cirúrgico para fazer um furinho aqui do lado para conseguir medir a pressão, que o aparelho não encontrava a pressão. A gente saiu, a gente foi lá para o corredor do hospital estadual. Lá no corredor tinha uma parte de brinquedo, né, para as crianças. E uma área de visitante ali aberta. A gente sentou, eu sentei do lado de dentro da porta, a gente do lado de fora. E veio um vento bem forte, assim, ó. Uma chuva bem rápida. Deu mais coisa de segundos. A chuva caiu, o sol sumiu e o vento bateu a porta. Aí parou de chover. Aí o médico veio, a enfermeira veio. Eles saíam por trás da onde a gente estava, dava para ver eles indo embora. As duas enfermeiras que estavam na sala passou, que estava rendendo o turno, né? Sim. Elas passaram, olharam pra gente chorando, que elas estavam indo embora, elas passaram o dia inteiro com ele. E elas passaram chorando, as duas enfermeiras. Deu assim, pôs a mão na boca e deu assim pra gente, chorando, sabe? Dentro do elevador. E a enfermeira que rendeu ela chamou a gente para voltar na sala. E a gente entrou,
o médica, falou pra gente que o pai e mãe, a gente fez tudo que podia, mas felizmente não tem mais nada que a gente pode fazer por ele. Não tem. Aí eu ouvi isso, né, a Jane, ficou desesperada. Aí eu fui lá, do lado da cama, falei bem assim no ouvido dele assim, ó, eu aceito. Oh, meu Deus. Pensa. Aí a médica tirou o equipamento dele, colocou no colo da Jane, que o coração estava batendo, mas o corpo, a pressão baixa, não deixa o sangue circular direito, os órgãos vão parando e tal. Aí colocou no colinho dela e foi questão de, sei lá, colocou no colinho para minutos. Não deu minutos. Segundos, Ele já ali. estava ali. Você estava prendendo ele de alguma forma, né? A gente prende. E eu tava. Eu prendi o meu não pai aceitava também. passar por isso de novo. É. Então é muito forte o que eu falei. Nossa. E dá pra ver. E ele entendeu, né? Tipo, tá, pai, eu tô aqui, né? Eu falei assim, ó, eu falei assim, ó, eu não aceito. Eu tava bravo, sabe? Sim, Não por ele, por tudo. Sim. Eu falei pra ele, eu olhei pra ele, eu falei assim, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito. Aí, quando eu vi que ele não estava bem, de verdade, eu olhei pra ele, estava com as pernas todas sofrendo, roxas, né, sabe? tadinho? Tava lutando. Foi a única coisa que eu falei, duas palavras. Foi as duas últimas palavras que ele ouviu. Minha, né, que a Janine ainda pegou no colo e falou uma coisa pra ele que eu não sei se eu ouvi. Acho que ele ouviu, não ouviu, eu não sei. Dali mais que eu falei, eu já não percebi mais nada. Eu só falei essas duas palavras no ouvido dele. Só pra ele ouvir. Eu aceito. Eu não tinha pegado ele no colo nenhuma vez. Ele estava sempre com um tubo na boca. Sim, dá um A certo gente pegava, medo também, né? é porque eu estava distante. Sim. O outro eu pegava, entubado e tudo. E aí eu peguei ele no colinho só depois que ele tinha partido. A gente colocou roupinha de saída de hospital, a gente carregava para levar ele para casa. Aí a gente colocou essa roupinha nele. E foi a única. Aí foi quando eu peguei ele no colo. Eu não tinha pegado ele ainda. Então na verdade, A perca de um filho é uma dor, sei lá. é o inverso, né? O ideal é mesmo só É, perder o pai e a mãe. é, Perder o filho sim, é exatamente. entendível, sabe assim? É muito complicado. Não dá para explicar o sentimento. As pessoas falam que não aguenta, mas as pessoas aguentam assim. Se não cometer suicídio, que é o que leva a pessoa consegue arrumar uma forma de lidar. A Jana é muito forte, né? Perdeu um filho, quis engravidar de novo. Pô. Depois da perda do Heitor, do Arthur que foi o segundo, tipo, porão no coração, ela engravidou de novo, o Benjamin. Ela é super corajosa, porque qual que era a chance de vir outro? A gente fez um estudo genético no Unicamp, Sim. na perda do segundo. A gente fez um estudo genético completo para tentar identificar o gene, o que causava. E Não apareceu. não descobriram até hoje. No nosso caso, é estudo na Unicamp. É um enigma ainda, né? Eles estão estudando o nosso caso lá para poder entender, porque geralmente vem com uma síndrome, né, esse tipo Sim. de doença. E a gente tinha uma filha perfeita primeiro, e depois, graças a Deus, a gente teve o Benjamin. Agora veio o furacão. Eu já tinha desistido, Furacão B. Eu já tinha desistido de ter filho, porque eu não queria correr esse risco mais de passar pelo que eu passei, né? Mas ela, corajosa, ela Foi um Deus ia risco, fazer um filho para ela. E falou o meu Benjamin que vale por 3. A cara dos outros irmãos são todos muito parecidos. Sim. E ele veio para viver a vida que os irmãos não teve, né? Muitos falam de que cumpriu o propósito, eu não sei, de repente, se eu acredito dessa forma, né? Que propósito, que é sei lá, para mudar a vida de uma pessoa, mas é complicado. A gente foi bastante julgado, sabia? Igual você foi. Mas deixando seu filho na mão da sua sogra. Imagino. A Heloísa ficava na mão da minha sogra, da minha mãe, Imagino. pequena. E a gente tinha enfiado 6 meses dentro do UTI. Você se dedica àquilo por algum motivo, né? Você não sabe o que vai acontecer. A gente passou 6 meses dentro do UTI todos os dias, Então, sem exceção. A vida faz o quê? A gente tinha comércio, abandonou tudo. A vida dá um boom. A gente passou por um problema financeiro, a gente ficou 3 anos numa depressão severa, ela da forma dela ou da minha, e 3 anos que a nossa vida não andou para nada. Não andou. Profissionalmente, em 2000, após a perda do Heitor, eu comecei a fazer faculdade, eu fiz o primeiro semestre, não consegui, porque me descobriu do Arthur e abandonei tudo. Hoje eu estaria
teria uma formação superior que eu não tive força para retomar, um dia eu posso até Sim. retomar, quem sabe, né? Mas eu não tive, então assim, simplesmente parou. Foram Isso é anos, uma história de superação, né? foram anos de uma vida, no mínimo 3 anos que a nossa vida parou. Um pouco mais, mas 3 anos ali bem complicado e as coisas, nada pra gente deu certo, porque eu não tinha cabeça pra nada. Sim. Agora vocês vão recomeçar, né? Agora você decidiu abrir o podcast e eu tenho certeza que você vai transbordar na vida de muitas pessoas. O desejo do meu coração era viver algo parecido com isso aqui. Não era nem um podcast, era abrir uma ONG, que é difícil, ou trabalhar numa ONG, Sim. se envolver com esse tipo de coisa para poder ajudar. Inclusive, eu e a Jane teve casais que perderam filhos depois da gente. E a gente buscava fazer contato com essas pessoas. Para ajudar de alguma Para forma. conversar, alguns não queriam, né? Sim. Preferiam carregar o fardo sozinho. E a gente, com algumas pessoas, a gente conseguiu se aproximar e ajudar da forma que a gente podia. Com certeza. Eu lembro que o Heitor, quando faleceu, ele faleceu em casa, né? Eu fiquei mais ou menos uma hora reanimando ele. Ele tem uma parada cardíaca. E ele tomava um leite que custava, acho que, R$ 450 uma lata. E a gente tinha, acho que, 8 latas. Assim, tá? 8, né, Jane? 8 latas de leite a gente tinha em casa, né? 15 latas de leite. Uma fortuna. É o pergaminho? Pregominho. Pregominho? Era um pregominho especial É, lá. né? Era um, tem vários. Eu Era um lembro especial. desse leite. E ele faleceu no dia 30 de setembro de 2016. No sábado a gente postou no Facebook que ela estava doando. As latas. Aí veio um casal de São Paulo, porque era muito caro, né? Então eles vieram de São Paulo. Sim, vale a pena. Mais de 100 quilômetros. Aí entrou na sala, a Jane não estava ali no momento, eu estava com eles, estava a nossa cunhada, a cunhada dela, Nilza. E ele falou assim, legal, o nosso tinha Heitor Henrique, Arthur Henrique, e deles tinha Henrique também, o nome, sabe? Aí era pequeno, menino, e ela falou assim, vocês estão doando, quando aconteceu? Perderam, a cunhada da gente foi, eles perderam o filho, né? Eu falei, quanto tempo? Ontem. Nossa, ele levava um susto. Nossa, ontem, eles já estão doando. Ué, mas... Sabe, né? assim, nossa, não conseguiria. Eu falei, não, Tá mais tratando de alimento, né? é uma coisa que estraga Você não tá também. falando de roupa, né? Então a gente começou a se aproximar das pessoas que passaram por perdas de filho. Uhum. Porque a gente compartilhar, querendo ou não, as coisas melhoraram para mim quando eu entrei na igreja. Hoje eu não tô mais, sabe? Mas você num tem que período na buscar igreja que- uma fé, que- uma coisa espiritual. que durante 3 anos nós ficamos na igreja Cristo Vivo e aquilo fez diferença na minha vida, Com sabe? certeza. Nossa, a inteligência emocional que eu criei, as coisas que eu aprendi, sou grato ao pastor Renato, pastor Abel, Chico, que me levou para a igreja na época, tá firme lá, forte, e aquele foi um processo que amadureceu a minha mente, sabe? E me ajudou a superar, não digo superar, mas sair dessa depressão Sim, severa, sair sabe? daquela coisa ruim. Dessa crise maior. E dali eu comecei a enxergar que comecei a falar. Eu não falava sobre o assunto. A gente não gosta muito de ver as fotos, tal. Sim. Eu gosto de ter as fotinhas e tal, mas eu gosto de falar. Esse falar, você não sabe quanto faz diferença na nossa própria vida. Como que pode dar uma pessoa que está passando por tudo que você passou? Fala, nossa, me superou, olha como ela está bem. Olha que ele passou, nossa, ele está ali. Sim, e é possível, né? Eu sou um grande procrastinador, porque eu montei esse projeto faz mais de um ano. O canal já existe há 9, já vou postando vídeo, mas era para ter começado antes. Mas eu vou procrastinando, a gente vai colocando obstáculos na vida da gente, sabia? A gente mesmo Sim. coloca. Nós somos o nosso maior sabotador. É o nosso maior. A gente se auto-sabota. Exatamente. E eu fui colocando obstáculos e sempre surgiu um obstáculo. Eu falava para mim mesmo, nossa, eu preciso superar isso, porque eu sei que isso aqui pode fazer diferença. Parece uma coisa tão pequena que a gente está fazendo aqui. Não, mas Hoje é pequenininho, hoje a gente está plantando. É. Começamos, não sei, semana passada, hoje a gente está plantando. Você imagina onde é que isso aqui pode chegar? E vai chegar. Quantas pessoas podem alcançar? Sim. Quando a pessoa tem vontade de cometer um suicídio, de escrever uma história Exatamente. pior do que a dela, parece que fala, cara, se a Tamiri conseguiu, a Tamiri conseguiu, eu também posso. Caramba, olha a pessoa, a gente, saúde, perda, sem nenhum centavo no bolso. Nem todo mundo passou por dificuldade financeira, mas a gente sabe que bem a maioria dos brasileiros já passaram, seus Sim. pais, meus pais,
o da E, Jana, do né, Nelo. Eu tenho certeza que todo mundo já com passou certeza. por uma dificuldade financeira. Poucas pessoas nunca passaram. E Existem é isso pessoas- que nos faz crescer, sabia? É, e a gente passa. E às vezes parece que vem tudo junto, né? O Vem. problema de saúde, a gente estava com um carrinho velho lá, que a gente usava da mãe da Jane. Estava sem condições de ir todo dia para PUC em Campinas. E o filho ficou Não, trabalhando. é E a gente, o total. pai da gente tinha um carro novo que ele tinha comprado, ele emprestou o carro pra gente ficar com o carro. A gente tinha nem dinheiro para abastecer, o pai dela que abastecia. Enfim, dinheiro para pagar estacionamento do hospital. É, eu A gente tinha sei. o carro lá de fora. Você sabe o que aconteceu uma vez? A gente saía de noite do hospital. E a gente parava numa rua paralela ali a PUC. Hoje essa rua nem existe mais, que virou marginal da João Boy. E aí, fomos embora, eu vim pro lado do motorista, a gente entrou no lado do passageiro, eu engatei a marcha do carro, o carro não andava. Falei, meu Deus, acho que quebrou o câmbio. Quando eu desci do carro, eu fui do lado da Jane, ela estava dentro do carro, tinham roubado a roda do carro, do lado do passageiro. O carro estava no macaco, os parafusos estavam no chão, acho que a pessoa ia levar até mais rodas. Você acredita que as Cara. pessoas foram na porta de um hospital, onde as pessoas estão ali por um parente, passando por Sim. enfermidade, e vão lá roubar. Meu, roubaram a roda do carro no hospital. Vocês já, né, daquela situação. Ainda né? bem que eu engatei a primeira e o carro, se fosse a roda de trás que ele tivesse tirado, o carro tinha caído E no aí? macaco. Porque a tração é na frente, né? Mas Uhum. os carros tracionam rodas individuais, né? E aí a roda, como ele sabia que não estava tracionando no chão, o carro não andou. Mas se ele tivesse tirado uma roda traseira, a hora que eu acelerei, o carro ia cair a traseira no chão, ia amassar o carro, o prejuízo ia ser grande. Outro prejuízo. né? Aí fui lá, coloquei o step e vim embora. No outro dia eu fui lá, comprei uma roda, comprei um pneu. E voltamos para o hospital com o Eu mesmo tinha que ir carro pro no outro hospital, dia. né? E não tinha tempo nem para pensar. A Jane de resguardo. A gente Quebrou, todo dia. né, porque- Ela passou por um momento Ah, complicado. Mas hoje eu tenho sabedoria que essas histórias, até contando assim do pneu, é até engraçado. Na hora que eu vi, você sabe que na hora eu dei risada? Imagina. Na hora que eu olhei, Conhecendo você. eu comecei a dar risada, porque eu achei tão Tipo, inusitado. não é possível, Eu falei, né? não é possível que isso está acontecendo com a gente. A gente É. tá tão fodido aqui. E vão roubar a roda do carro. Não existe ser humano que faça isso. Jesus, não existe. Já roubaram os bancos. Meu Deus, roubando um carro numa porta de hospital. E eu ri porque eu não sabia se eu chorava. Eu falei, Deus, eu O vou. que eu faço, Que Deus? situação? Eu falei, eu ri. A gente, por que você está rindo? Eu falei, Jânio, roubaram a roda do carro, você tá brincando. Ela desceu, Nossa, tiramos tô foto, doida. tudo. Eu falei, não tem roda do carro, meu. Mas Ainda bem que não ainda bem que tinha step. Se não tivesse Meu step, Deus, ainda não bem que foi tinha uma só. Nossa, se fosse um carro velho que a gente andava, acho que nem step tinha. Não, Se tinha, é. devia estar murcho, que era pneu velho. Ainda bem que tinha um step bom ali, sabe? Deu pra gente. Ainda bem que Sim. tiraram uma só. Eu acho que iam pegar mais, porque o macaco tava lá, chave de roda. Gente. Sabe quando tira um, acho que vem pegar outro? Aí não deu tempo. Mas achei uma história, olha, eu rindo, É eu história vim pra embora contar, rindo, né? embora rindo. Somos um livro. Por que Vamos você tá lançar um rindo? livro. Ah, por que você tá rindo? Eu falei, eu tô rindo porque eu achei engraçado, uma história inusitada, meu. Que Sim. coisa Essas louca. horas, né? Ah, deu uma hora de Mas é de isso, luta. cara. Mas é importante falar. Buscar ajuda. Buscar Profissional. ajuda. Ajuda profissional especializada é importante, mas geralmente não é o primeiro passo. O primeiro passo é buscar no seio familiar. E você entender que você precisa, né? Você de precisa se ajuda. auto-entender que você precisa buscar ajuda. Tipo, eu preciso O disso. programa vai te ajudar. E se Aceitar. você estiver assistindo, vai te ajudar a você entender que você precisa. Faça uma autoanálise. Vê se você. Pô, tá tudo bem, pô, mas tem uma coisa errada. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, de Tem. identificar até o que a gente está sentindo. Às vezes a gente não sabe explicar o que Você está não sabe sentindo. se é profissional, você não sabe se é no relacionamento, você não sabe se é com seus filhos, você não sabe. Você tem que fazer uma autoanálise para identificar o que está causando esses pensamentos que você está tendo, ou o que você está sentindo ali, profissional, no emprego, na família. Aí busca se auto. Por isso que é importante a pessoa se conhecer. Porque fica mais fácil para identificar qualquer. Até profissionalmente, não digo só doença, não, sabe? Para tudo na vida. Se você se conhecer, você pode chegar em lugares que. De repente você nem tinha capacidade para chegar. Não, você entender. Eu sempre falo assim, para e pensa. Sempre que você vai para algum lugar, alguma coisa, sei lá, vamos fazer hoje a entrevista. Começa a acontecer um monte de coisas para você se auto-sabotar. Você vai, não, pronto, desisti, não vou gravar mais, acabou, né? E eu aprendi que você tem que falar aqui, ó, tem uma vozinha ali na sua cabeça, é você dar um nome lá para ele. E usa uma frase bem forte, tipo, sai daqui, vai, né? E mandar embora mesmo, porque essa vozinha ela é sua.
Mas é alguém que É o seu é subconsciente o seu falando com você. sabotador que tá ali, ó, É. te mandando sinapses, tipo, você tem que desistir, você vai desistir, você não consegue. Então você pode, você tem que, depois que você entende que você pode fazer aquilo e que você pode passar por cima de tudo, você vai lá e faz e se surpreende. É, igual eu falei, você às vezes pode chegar em locais que às vezes nem capacidade de estar lá você tinha. Na verdade você Achava que você não acha que não isso. tinha, né? Nossa, eu não tinha capacidade para estar aqui. É. Você achava que você não tinha capacidade de estar lá. Você criou seu podcast. Eu estava falando sobre isso ontem. Você tem que criar o seu podcast, você tem que falar, eu quero um podcast com a televisão ao fundo, com a mesa marrom, com os microfones pretos. Não é tipo, eu quero um podcast, porque podcast tem vários. Então você tem que criar na sua mente aquilo que realmente você sonha, né? Isso aqui tá quase igual um filho. O carinho que eu tenho por isso aqui é muito grande. Exatamente. Mas é que nem eu falei, vai me ajudar. Você se imaginar entrevistando a Anitta. Quem sabe onde a gente chega lá, né? Mas eu digo assim, isso aqui me ajuda. E ajudam as pessoas, também me ajuda. Falar é importante para mim. Com Até que às certeza. vezes eu falo pouco. Eu também falo bem pouco. gente. Sabe, Eu no gosto primeiro muito de episódio eu falar. acho que eu falei muito. Vou trazer meus convidados novamente no futuro, deixar eles falar um pouquinho mais. Mas Você estava com necessidade de desabafar. ali foi. Pra mim era um início. Pode virar. Eu tô jogando mais na mesa do que. Gente, não é ao vivo, mas sabe, É, é cenas um do- desastre. é o making of. É. Então, igual a gente está falando, a gente fugiu um pouquinho do tema, mas é importante, porque assim. Tudo abrange, né? Na verdade. O Edson, no primeiro episódio, o psicólogo, ele falou uma coisa inteligente, né? Todas as problemas emocionais, doenças emocionais, da forma que você achar melhor falar, ela tem uma espinha dorsal que é ansiedade. Sim. Tudo É o pior bem. vilão hoje E em ali dia. é né? o que, inclusive doenças físicas mesmo, que nem câncer, essas Sim, coisas. sim. E ali, tudo que o processo que você passou, de repente você estava com. Talvez não fosse uma depressão, uma tristeza grande, uma ansiedade muito grande, mas você não viveu isso nesse processo? Sim. Quando você estava sozinho na sua casa, mesmo trabalhando, Sim. você Não estava foi fácil. lá, mesmo trabalhando, vocês não tinham um centavo para nada, estavam lá para poder levar uma marmita para você poder comer. Eu falo que era fotossíntese. Você sozinho dentro da sua casa, passando por tudo que você passou, essa doença, essa dificuldade, longe da sua família. E, Você imagina como é que né, estava a sua... a família não sabia a sua- até então, né? como é que tava Depois o que seu eles emocional? descobriram, beleza, ajudaram pra caramba, sabe? Imagina como é que estava o seu emocional. Totalmente Se a abalado. pessoa não tiver inteligência emocional, a pessoa comete Você sabe que suicídio. a Maia, né, que é minha cachorrinha, ela foi minha primeira filha. E eu falo que ela me tirou, assim, de entrar numa depressão profunda. E ela te Porque, ajudou tudo nesse processo, né? Total. Você não estava sozinha. não, eu tinha a Maia. Tinha ela ainda alguém. existe. E o cachorro, o animal, ele sabe entender, principalmente o cachorro, se a pessoa não está bem. Você percebe que ele aproxima, ele Não, tem... sim. Ele entende muito das coisas, né? O animal, ele entende, né? Ele sente, né? Ele sente ali que o dono não está bem. Até hoje ela né? acha que é gente, E né? até hoje ela está aí ela na acha história, que é né? gente. Não, e ela está na história até hoje, né? Tá, Que tá na legal, nossa, história. que incrível. Minha filha, tenho dois meninos e uma menina. mais velha. Uma barata. Agora que a gente tem que comer, está quase na hora dela, mas acho que dá para a gente resenhar mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre depressão. Que o intuito principal é tudo que engloba a depressão, claro. Uhum. A gente vai falar de outros temas, igual a gente está falando da endometriose, mas parece que tudo puxa, você Tudo percebeu? puxa, sim. E todos os problemas que a gente vem passando na vida, vai puxando por uma tristeza muito grande, Sim. pode virar uma depressão, uma crise de ansiedade, Síndrome do pânico, ansiedade. uma síndrome do pânico, e toque, uma TDAH. Tudo que a gente passa, se a gente não tiver um cuidado de se cuidar, de buscar sair daquilo que a gente está vivendo, ele vai arrastar a gente para a depressão. Sim. Então é importante a gente conversar, buscar ajuda no seio familiar, pai, mãe, irmãos, amigos Amigos próximos. próximos. Eu sei que tem, igual eu falei no outro episódio, eu sei que tem pessoas que não têm estrutura familiar nenhuma. Eu conheço pessoas assim, Tudo é crianças frescura, que não né? têm estrutura familiar, ou adultos. Tem gente que não tem estrutura familiar, nem financeira, nem emocional. Eu conheço pessoas assim. É difícil, mas Infelizmente, né? busca fora.
Hoje em dia tem a internet, né? Que Ajuda muito. ajuda bastante, pelo Bom, menos. metade do tempo buscar, que você né? gasta assistindo um vídeo lá no TikTok, você pode gastar, não precisa deixar de curtir, ver coisas que você gosta. Gastar Mas gasta, pega um coisas pouquinho, mais úteis. pega um pouquinho daquela energia e vai pesquisar o que você está sentindo, onde você pode buscar essa ajuda, sabe? Exatamente. Isso pode fazer diferença na sua vida. Aproveitando que você tá nos ouvindo aí, curte lá o nosso canal. Ativa o sininho lá das notificações para você receber o alerta do próximo episódio aí. Compartilha aí com os amigos, com a família. A gente está no YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram e Telegram. Todos esses canais, @TodoEP Podcast, só digitar lá que você encontra. E se você tem uma história legal, que tem vontade de contar para alguém, aqui é o lugar certo. Manda uma mensagem no direct. Quem sabe a sua história não pode ser um próximo episódio aqui. Pode te ajudar, que você vai estar abrindo, né, contando e ajudar as pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade igual ou parecida com a sua. Salvar vidas, né? É importante falar. Então, deixa um convite aqui para quem tiver vontade de participar. Pode me procurar. Quem tiver vontade de conhecer um pouquinho da Tamires, a gente vai deixar o arroba do Instagram dela aí para vocês, tá bom? Ela é designer de sobrancelhas. Isso mesmo. Aí se tiver vontade de conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar junto aí, tá bom? Tamires, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que agradecer a oportunidade, né? Me sinto lisonjeada de ter sido escolhida até pro segundo episódio. Foi um negócio assim, vamos, né? Eu sou muito assim, não tem muito rodeio, porque se criar muito não dá certo. Estou muito feliz com a evolução do seu programa. Tenho certeza que já deu muito certo. Parabéns por querer transbordar na vida das pessoas, por expor a sua história também, porque não é fácil. E eu te desejo todo sucesso, sabedoria, muita fé. E pensa que já deu certo, sonhe coisas grandes para a sua vida, vai dar muito certo. Amém, recebo. A minha história é muito longa, igual a sua, né? Você resumiu aqui, claro. Resumida. Bem resumida, né? A gente dá uma pincelada, mas a minha história a gente vai decorrendo no programa, a gente vai contando um pouquinho. A gente não ensaiou, tá? Foi sem ensaio. Não, na verdade não teve, foi bem corrido hoje, o trabalho, tudo aqui, aí não teve nem roteiro. Mas ficou Com bom. a cara e a coragem, a gente... Eles vamos só começar e a gente desenrola o que a gente tiver que falar. Isso aí. Deu muito certo, eu estou muito feliz. Obrigada. Conhecer um pouco mais da sua história, eu já conhecia, mas assim, sabia muito pouco, né? Agora, É legal sei se muito sentir mais. dentro, né? Você já faz parte da minha história também, da nossa, né? Da nossa família, seu Melo. Eu estou muito feliz por ter iniciado esse projeto. Igual eu comentei, faz mais de 9 meses que se iniciou. As entrevistas começaram agora, né? Fiquei procrastinando, colocando uns pedregulhos no caminho aí, mas graças a Deus a gente iniciou. Sou muito grato a você que está assistindo. O primeiro episódio lá a gente já está com mais de 100 visualizações. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, mandou os comentários lá. Gratidão. Até o próximo TodoEP Podcast. Um abraço.